Sejam muito bem-vindos ao nosso Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia, muito apaixonado por futebol. E o episódio de hoje entra em clima de Copa, então nós vamos iniciar a história da Copa. E o segundo episódio vai abordar a Copa de 1934 na Itália. Espero que gostem. A Itália não gostou de ser rejeitada como sede da primeira edição da Copa do Mundo, então começou a trabalhar para ser a sede de 1934. O futebol começou a ganhar espaço no país e Benito Mussolini queria utilizar o futebol como instrumento de propaganda do regime fascista. Foi a primeira vez que foi criado um sistema eliminatório onde os 32 inscritos brigariam pelas 16 vagas do torneio, onde até mesmo a anfitriã Itália disputou um classificatório e o atual campeão Uruguai acabou boicotando a participação, algo como uma vingança pelo boicote em massa dos europeus em 1930. Os estádios da Copa estavam localizados nas seguintes cidades italianas: Bolonha, Florença, Gênova, Milão, Nápoles, Trieste, Turim e o estádio que foi o da final, que é o Nazionale PNF ou Nazionale Partido Nacional Fascista, localizado em Roma, que atualmente não existe, ele foi demolido e foi a sede da final da Copa de 1934. Diferente de 1930, o Brasil passou a entender que era necessário acabar com as brigas entre paulistas e cariocas, mas entra em cena outra rixa, amadores contra profissionais. A Federação Brasileira de Futebol, que era considerada profissional, não era reconhecida pela outra Confederação Brasileira de Desportos, que era considerada amadora. Aliás, a CBD era responsável por convocar os jogadores para a Copa do Mundo e a base dessa seleção convocada era de jogadores do Botafogo, Vasco e São Paulo da Floresta. Mais uma Copa do Mundo que o Brasil foi disputar de uma forma muito desorganizada. Agora, as seleções participantes. Nós temos a Itália, que era a sede, mas precisou disputar uma eliminatória. Depois nós temos a Alemanha, Bélgica, Suécia, Tchecoslováquia, Romênia, Holanda, Suíça, Espanha, Áustria, França e Hungria. Os representantes da América ficam a cargo do Brasil, Argentina e Estados Unidos. Não podemos esquecer da primeira seleção africana a disputar uma Copa do Mundo, no caso, estou falando do Egito. A Copa de 1934 começa diretamente em uma oitavas de final sem fase de grupos, ou seja, perdeu o primeiro jogo, estava eliminado. Então, começando a falar sobre as oitavas de final, a Itália venceu os Estados Unidos por 7-1. Depois nós temos a Espanha vencendo o Brasil por 3-1, aliás, o gol brasileiro marcado por Leônidas da Silva. Depois nós temos a Áustria vencendo a França por 3-2, Hungria vencendo o Egito por 4-2, a Alemanha vencendo a Bélgica por 5-2, a Suécia ganhando da Argentina por 3-2, a Tchecoslováquia ganhando da Romênia por 2-1 e a Suíça eliminando a Holanda por 3-2. As quartas de final começa com a Alemanha ganhando da Suécia por 2-1, a Tchecoslováquia ganhando da Suíça por 3-2, a Áustria ganhando da Hungria por 2-1, e depois a Itália acabou empatando com a Espanha em 1-1 no primeiro jogo. Então o jogo de desempate acabou tendo a Itália vencendo a Espanha por 1-0. Aliás, foi o primeiro jogo de desempate da história das Copas. A semifinal, a Tchecoslováquia ganhou da Alemanha por 3-1, aliás com o hat-trick de Nejedly, que será falado mais vezes aqui nesse episódio. Depois a Itália ganhou da Áustria por 1-0. A decisão do terceiro lugar, que foi a primeira da história das Copas, a Alemanha venceu a Áustria por 3-2. Afinal, a Itália acabou ganhando da Tchecoslováquia por 2-1 de virada. O primeiro gol saiu aos 76 minutos de jogo com PUC. A Itália chegou a empatar aos 81 minutos e depois da prorrogação, Schiavio fez o gol que garantiu o primeiro título da Azzurra. Importante comentar que a partida foi apitada pelo sueco Ivan Eklund, com relatos de saudação fascista da arbitragem para Mussolini, que estava presente no estádio. Vamos começar então a seleção da Copa de 1934. E para começar, o goleiro escolhido foi Ricardo Zamora, goleiro espanhol. A nossa linha de defesa conta com Quincoses, da Espanha, e Monzeglio, da Itália. O nosso meio de campo começa com Luiz Monti, da Itália, que aliás disputou a Copa de 1930 pela Argentina, sendo o único a disputar final por dois países diferentes. Depois nós temos Atílio Ferraris IV, que era chamado assim porque ele tinha irmãos mais velhos, então ele passou a usar o termo quarto no nome, que representava também a Itália. E por último, Silauren, da Espanha. Começando o nosso ataque, vou começar com Henrique Guaita, que representava a Itália, mas nasceu na Argentina. Outro cara que representava a Itália, mas nasceu na Argentina é Raimundo Orsi. E depois nós temos o craque
considerado um dos maiores jogadores da história da Itália, Giuseppe Meazza, que provavelmente vocês já devem ter escutado esse nome, principalmente por conta da Inter de Milão, né, por conta do estádio, que também é chamado de San Siro, que é uma história muito longa que a gente pode contar em outro momento. Então, Giuseppe Meazza, craque da Copa, também está na nossa seleção. Finalizando o nosso ataque, nós vamos começar por Matthias Sindelar, da Áustria, considerado um dos maiores nomes do país na história, e por último, Nejedly, da Tchecoslováquia, que foi o artilheiro da Copa com 5 gols. E esse foi mais um episódio do nosso História da Copa. Espero que tenham gostado e podem esperar por mais. Muito obrigado pela atenção, até o próximo episódio do nosso Gol de Mapa. Tchau, tchau!